Olha só, antes da feira começar, todo mundo se preparando. Ali tem uma reunião com as professoras que vão ajudar. Os estandes estão ficando prontos agora. Nada está muito arrumadinho ainda, mas está todo mundo brigando por isso, para deixar tudo em ordem. Então assim, a gente tem aqui, ó, a montagem das vitrines, ali, ó. E a feira inteira está sendo montada agora, na terça-feira que antecede a abertura da feira. Olha que legal. Eu não sei se vocês sabem, todo mês de março existe uma feira no Rio de Janeiro chamada Rio Artes Manuais. E já há muitos anos eu participo da feira junto com a Deller, num stand bastante grande, que a gente faz 5 aulas por dia, cada uma com uma média de 80 a 110 pessoas, de acordo com a aula e com o interesse do público também, né? Às vezes tem muita gente querendo participar e a gente acaba deixando o pessoal sentar em lugares que eles nem imaginavam, tipo no chão, em cima do palco, e é muito bacana. Vocês estão vendo algumas imagens aí, inclusive dessa feira, como que ela é bem festiva mesmo, muita gente bacana, e a gente sempre faz os trabalhos bem específicos para o Rio de Janeiro. A gente escolhe sempre para fazer uma técnica bem tradicional e 2 técnicas, pelo menos, ou 3, em homenagem ao Rio de Janeiro. E esse ano a gente fez uma técnica sobre o pano de copa Vitória da Deller, que era o ponto cruz duplo, que é uma técnica bem tradicional e que está voltando com bastante força. Então, eu vou mostrar para vocês como faz o ponto cruz duplo e mostrar o trabalho pronto, como que ele fica depois, que a gente não mostrou ainda, claro, né? Ó, normalmente, a gente trabalha sobre o pano de copa Vitória. Na verdade, o pano de copa Vitória, ele traz para o corpo do pano de copa o tecido xadrez que antes era aplicado sobre o pano de copa. Hoje existe esse pano de copa Vitória, que é para exatamente isso. O que acontece aqui? O bordado em ponto cruz duplo, ele é feito, por exemplo, aqui o quadradinho é preto, então eu vou bordar com o preto sobre o branco para criar um novo desenho. E você vai criando, exatamente com esse jogo de cores, os desenhos desse bordado. Aí, por exemplo, deixa eu ficar meu óculos, porque senão o tio não enxerga nada, não é verdade? Vamos fazer assim, ó. Ele começa normalmente entrando por dentro da trama do tecido, ó. E aí é feito um ponto cruz, literalmente, segura aqui, não dá nó, não fazemos nó aqui, vem pra cá e faz aqui a primeira diagonal do ponto. Aí eu vou fechar esse ponto e vou seguir pela trama do tecido aqui, ó, por esse pedacinho aqui, eu vou seguir até o meio do quadradinho branco. Dá para perceber aí? Entendeu? E aí, feito o ponto cruz, aí eu faço o sinal de mais. Isso sim é o ponto cruz duplo. Aí eu venho para cá, deixa eu fazer com a mão virada para cá, para você poder enxergar aí, ó. Eu já fecho essa parte aqui, colocando a agulha aqui e saindo para essa parte aqui. Então, na parte de trás do bordado vai ter sempre um quebradinho, a não ser que você siga pela trama do tecido, que também é uma outra possibilidade. E aí você faz aqui, faz esse fechamento disso e vem para o lado de cá e já sobe para o próximo quadradinho branco que você quer fazer. Aí você tem aqui o sinal de mais, o sinal de vezes e faz o ponto cruz duplo. E você vai desenhando aqui conforme o que você quiser. Então, o que nós fizemos lá? As cores bordadas sobre o branco e o branco, a linha branca, bordada sobre aqui, no caso seria sobre o preto. E aí a gente foi formando desenhos como esses aqui, por exemplo. O bordado lá foi feito sobre esse pano de copa Vitória, nesse tom de azul aqui. Então, foi feito aqui no meio o ponto cruz duplo sobre o branco para poder fazer um losango azulado, respeitando a cor próxima do pano de copa. E aqui ao lado, um outro losango que foi feito com o ponto cruz duplo branco sobre o azul. E aí fez um losangozinho menor.
para fazer o contorno, uma linha amarela e uma linha laranja. E aí foi fazendo uma brincadeira de cores aqui que foi formando cada um o seu desenho. O bacana desse ponto cruz é que ele pode fazer um ponto bem simétrico e que fica bem organizado e bonito. E que você se diverte fazendo, tem um jogo de luzes bem bacana e de cores legais aí, e que você consegue fazer um trabalho bonito. Aqui foram colocados os botõezinhos para poder fazer uma brincadeirinha, e o acabamento a gente usou, nesse caso específico aqui, o cordão de pompom da São José, que ia ficar bem bonito, dá um acabamento legal. E a opção foi pelo laranja, porque bateu legal aqui com a linha laranja do contorno. Olha como fica bonito. Faz uma conversa boa aqui, certo? Aí, esse foi o que a gente fez lá, né? Aí, a gente levou outras sugestões. Caso você ouça algum barulhinho aí de fundo, pode ser uma furadeira, pode ser uma aula de piano, pode ser um cachorro latindo ou uma pessoa tomando banho, porque está hoje um dia bem movimentado aqui. As outras opções foram fazendo o trabalho aqui, ó, sobre o pano de copa Vitória, que era com fundo verde. Então foi feito aqui os losangos verdes também, os losangos menores também em branco, como a gente fez o outro, os contornos em laranja e amarelo. A diferença é que aqui eu brinquei com os botões, um verde, um amarelo, um verde, um amarelo, e assim por diante. E aí o que aconteceu? Para finalizar, olha aqui, esse aqui eu coloquei o cordão de pompom da São José virado com a passamanaria para o bordado, com o pompom virado para lá. Aqui eu fiz o contrário, eu coloquei o pompom para dentro do bordado para a passamanaria ficar de acordo com o acabamento do pano de copa, tá vendo? Que diferença que faz? Então aqui, ao invés de esconder o acabamento, eu fiz com que ele entrasse na história usando uma linha para fazer o bordado aqui da cor do pompom. Outra opção que ficou legal também foi essa aqui em cima do vermelho. Os quadradinhos eram vermelhos e aí a gente fez o mesmo esqueminha, só que aqui 3 botões apenas, a gente não colocou o botãozinho aqui no meio, tá vendo? Só para fazer uma gracinha também, porque às vezes você tem só 3 botões, não vai deixar de fazer por causa disso. E para fazer o acabamento, eu peguei aqui uma cianinha, mas numa cor ferrugem, porque a São José tem uma quantidade muito grande de cores. Então, ao invés de colocar o vermelho vivo, eu coloquei um que é ferrugem, que é quase laranja, e que deu um tom bacana, porque misturou aqui o vermelho com o amarelo e o laranja, e aí fez uma mistura bacana aqui. Deu um corpo legal. E esse aqui, que fica bem diferente também, que ele é embaixo alaranjado. E aí fiquei na dúvida, que cores que eu vou usar em cima do alaranjado? E aí resolvi usar o rosa e o lilás. O amarelo aqui no meio, próximo do laranja, ou do amarelado, porque esse amarelo aqui desse pano de copa pode ser alaranjado, pode ser amarelado, você escolhe, tá? E aí fiz essa brincadeira aqui com o amarelo e o contorno em rosa e lilás. E os botõezinhos em cor de rosa. Para fazer o acabamento, uma passamanaria da São José cor-de-rosa, que ficou acima daquele acabamento que tem aqui. Agora, olha a diferença que tem desse aqui para esse. O trabalho bordado, ele vira um trabalho grande, que nem esse aqui, ó, tá vendo? Aqui mais delicado por causa da cianinha. Agora, quando eu passo para esse aqui, que tem o cordão de pompom, parece que esse trabalho é pequeno. Esse aqui parece que é muito maior, que deu muito mais trabalho. Então, de acordo com a maneira que você coloca a cianinha ou a passamanaria, você dá um corpo maior ou não, certo? Outra coisa que a gente fez que foi bem legal também, foi pegar tecidos da Daler, recortados, formando a palavra Rio. Na letra R, eu peguei aqui tecidos em tons de cor-de-rosa e vermelho. Na letra I, tecidos em tons de verde. E na letra O, que ao invés de colocar o O, eu coloquei o coração, tecidos com tons azulados. E aqui o bordado foi feito em azul, aqui em verde e aqui em cor-de-rosa. E esses pontinhos margarida em azul para combinar com o cordão de pompons da São José, que fez o acabamento aqui, que ficou bem bacana. Porém, sempre é bom ter uma opção, né? Eu peguei a mesma toalhinha artesanal da Daler que a gente usou lá, só que em outra cor. Lá todo mundo usou o cor-de-rosa. Aqui, com a toalha em tom de bege, o bege é uma cor que você pode multiplicar muito o caminho dele. Pode ser um caminho mais clássico, pode ser uma coisa mais rústica, pode ser uma coisa mais com
tons de savana e pode também ser uma base neutra para você colocar muitas cores. E foi o que eu fiz aqui. Mantive os mesmos tons dos tecidos em rosa avermelhado, vermelho roseado, verde e azul. Coloquei o cordão de pompom laranja para poder realmente ficar festivo. E os pontinhos margarida, eles vêm bem coloridos para servirem como pontos de luz, bem coloridos, bem da alegria carioca mesmo. Então, olha como é diferente esse trabalho desse. Esse aqui é colorido, é divertido, mas esse aqui é mais vibrante. Esse é mais carnavalesco e esse aqui é mais mar e céu do Rio de Janeiro. Você percebe a diferença? O mesmo material, as mesmas cores e aqui reaproveitando pequenos pedaços de tecido que a Dehler fabrica para poder compor sobre a toalha artesanal e isso. E dando acabamento sempre com os produtos da São José que fazem o trabalho ficar mais bonito. E aí, um outro trabalho que foi de bordado. A ideia aqui foi a seguinte. Vou fazer virado aqui para o papo pegar, ok? Eu queria escrever um nome aqui em homenagem ao rio, né? E aí eu não queria fazer simplesmente uma frase, eu queria fazer escrever rio apenas, não Rio eu te amo, Rio e aí, beleza? E aí eu quis compor algumas coisas. Quais são as características do rio? Corcovado e Pão de Açúcar, não é? Então eu queria escrever a palavra rio, certo? Então eu vim e fiz uma letra. Aqui eu estou usando uma caneta que eu ganhei da Rosângela, que é uma caneta mágica. E eu resolvi fazer isso aqui com aquelas letras bem de professor mesmo, sabe? Bem escrever tudo certinho. Escrevi o rio. Parei aqui e aqui. Só que eu coloquei o Corcovado e o Pão de Açúcar, que são referências. Só que a Raíssa falou o quê? Praia e sol. Então eu posso vir aqui, ó. Deixa eu pensar aqui, porque ela mudou o meu questionamento aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar daqui saindo do rio, vou fazer umas montanhas do rio, sem ser o Pão de Açúcar. E daqui eu vou sair com as ondas do mar, que está parecendo um pouco tubarão, né? E aqui eu posso colocar o sol, que ela falou. E aqui eu posso colocar um peixinho pulando só para parecer que é o mar, certo? E no rio, falta um pingo no i, como a gente ama o rio, um coraçãozinho fazendo o pingo do i. Essa caneta aqui, eu ganhei da Rosângela, é aquela caneta que é que nem namoro hoje em dia. Você esquentou, desaparece, né, pessoa? Não é verdade? É só passar o ferro que some, certo? Então, para fazer aqui, eu vou usar o quê? O ponto corrente em preto. E depois eu vou colorir esse bordado. Vou fazer aqui, ó, o ponto corrente, ele vai sendo feito dessa maneira aqui. Vem aqui, segurou a corrente. Vai passar para o próximo. Segurou a corrente. Vou fazer isso em torno de todo o trabalho. E fez o ponto corrente aqui. Você faz como? Vem aqui. Não faz ele muito grande. Eu estou fazendo grande para vocês poderem enxergar aí, tá? Mas o ideal é que ele seja menorzinho. Vem aqui, puxa. Segura. E vai fazendo esse ponto corrente menorzinho do que esse aqui. Desenhando todo o risco que você fez. Depois que você terminar de bordar, você passa o ferro e essa caneta some. Vai fazendo isso tudo. Onde tiver uma coisa colorida como esse coração, por exemplo, você vai fazer um ponto cheio. E o ponto cheio você começa pela trama do tecido.
E aí eu vou fazendo o ponto do meio para fora. Vem para cá, acompanhando o desenho. Ponto cheio, ele vai sendo preenchido assim, ó, aos poucos. Um do lado do outro. Sem pressa. E vai preenchendo isso um do ladinho do outro tranquilamente, sem puxar muito e sem esticar muito. A ideia aqui, depois que você preencher, é fazer, por exemplo, algumas flores, bem aquelas margaridinhas que a gente aprendeu na escola, sabe? E fazer isso também com ponto cheio. E vai brincando com alguns pontos até ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui no caso, eu coloquei o corcovado aqui, que já sai para o R, vem vindo para cá e começa e acaba no corcovado. De cada um deles flores, corações e esses pontinhos atrás fazendo esses desenhos de florinhas e tudo mais. Se você gostou desses moldes, quer pegar mais detalhes sobre eles, saber sobre os produtos, você pode ligar para 0800 643 8800 para se informar sobre os produtos da Deller e também acompanhar pelas redes sociais Deller Têxtil, no site, Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante. E essa variedade de cores e produtos da São José, você também pode acompanhar pelas redes sociais e pelo YouTube da São José e pelo site elasticosaojosé.com.br ou nas redes sociais, Instagram e Facebook também, Elástico São José, certo? Manda a sua sugestão, espero que você tenha gostado dessas dicas aqui, tudo muito rapidinho, gostosinho, para você aprender a fazer coisas legais aí e criar seus próprios bordados e decorações. Beijo!